Uma das atividades mais difíceis dentro da comunicação é discordar de uma outra pessoa. Como é que você pode discordar de uma pessoa, evitando realmente que aquela situação deixe de ser uma conversa amigável e se torne uma discussão ou até uma briga? É exatamente isso que pode sim salvar uma discussão ou até um relacionamento que a gente vai discutir no capítulo de hoje. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão, e esse é mais um dos nossos capítulos diários da série Detalhes que fazem toda a diferença, da série Neuropersuasão, para você realmente aprender uma nova ferramenta, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. Hoje a gente vai falar sobre como realmente discordar de uma pessoa, e de fato isso é uma situação bastante delicada. Se a gente fizer de um jeito equivocado, a gente pode sim prejudicar a conversa ou até o relacionamento, e isso no longo prazo é bastante destrutivo. Porém, se a gente tiver essa habilidade que a gente vai discutir agora, você realmente consegue ir impondo o seu ponto de vista, mesmo para situações mais delicadas. Então, vamos agora desconstruir. Antes de te explicar, eu vou realmente entrar em 3 aspectos nessa explicação e eu queria que você soubesse quais são os 3 aspectos. O primeiro deles é, de fato, o aspecto da concordância. Segundo, é o aspecto da adição ao raciocínio da outra pessoa. E, por fim, é a condução, concordância, adição, e aí você realmente vai conduzir aquela pessoa. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, então, vamos na concordância. Se uma pessoa coloca ali o seu ponto de vista e você não concorda com aquele ponto de vista, se você realmente virar para ela e disser, poxa, cara, não tem nada a ver com o que você está falando, ou até a gente já começa a fazer aquelas caras, nossa, não tem nada a ver com o que ele está dizendo e tudo mais, e isso já gera ali uma barreira, isso já coloca a pessoa no estado de defesa, e é muito diferente do estado construtivo. Defesa, a pessoa simplesmente quer defender o território dela, quer defender o ponto de vista dela, e isso realmente é muito diferente de quando realmente a pessoa está ali somando, as duas estão contrapondo pontos de vista. Esse é o território construtivo. Então não discorde frontalmente da pessoa, pelo menos neste primeiro momento. Você tem que mostrar que você concorda, pelo menos com alguma parte do que a pessoa disse. Às vezes é difícil, porque você não concorda com a ideia em geral, mas você pode sim e deve encontrar algum pontinho dentro da explanação dela que você concorda. Se por acaso não existir absolutamente nada, você pode dizer para a pessoa que você concorda com a atitude dela de realmente trazer uma opinião, concorda com a atitude dela de melhorar uma situação, e esse é o primeiro ponto. Então, poxa, bacana, eu concordo com a sua atitude de realmente melhorar a situação que a gente se encontra nesse momento, e aí você entra com a segunda parte, que é a palavra e. É uma letrinha. Ao invés de a gente usar o mas, que é uma palavra que vem naturalmente, poxa, eu concordo com a sua atitude, mas isso vai realmente colocar a pessoa naquela mesma situação de defesa. Ela percebe que o concordo foi simplesmente colocado ali para evitar uma barreira. Então não use a palavra mas. Sempre que você usar a palavra mas, você está realmente fazendo com que a pessoa procure o que você está discordando dela, e mais uma vez ela vai perceber que você está discordando de primeira e automaticamente ela entra naquele mesmo estado de defesa. Talvez um pouquinho menos, mas ainda assim estado de defesa. E estado de defesa não é construtivo. Então, retomando, eu concordo com a sua atitude e aí você traz a sua linha de raciocínio. Eu concordo com a sua atitude e eu acho que existem diversas maneiras da gente fazer isso. Uma delas é essa, outra delas é essa, outra delas é essa. E essa soma de alternativas mostra que de fato você está ali construindo, você está trazendo novas ideias. E esse pedaço da conversa vai fazer com que a pessoa volte para o estado construtivo. Ela vai sim perceber que existem outras alternativas e ela ainda não está no estado de defesa porque você ainda não confrontou a opinião dela. Então, primeiramente, eu concordo com a sua atitude e existem diversas alternativas, essa e essa e essa, e obviamente você estrategicamente coloca a sua alternativa já recheando com um pouco mais de argumentos aquela opinião, aquela alternativa que para você é mais relevante, aquela que você acredita mais, e aí você conclui com a terceira etapa, que é a condução. Portanto, vamos lá. Concordo com a sua atitude e existem várias alternativas. Portanto, o que a gente tem que fazer, caso a gente queira que a empresa se encontre numa situação muito melhor, que os funcionários se encontrem muito mais alinhados uns aos outros, que a gente consiga ser muito mais sólido frente aos concorrentes, que a gente, e aí você coloca o principal benefício. Portanto, se você realmente considera que a gente deveria ter o principal benefício, que ambos estão alinhados, aí a gente deveria então escolher esse caminho por causa disso e disso e disso. Então, aqui ficou
ficou um pouco teórico, eu vou resumir um pouquinho mais uma vez, mas o grande ponto é, eu concordo com a sua atitude e existem várias alternativas para isso, essa e essa, caso, aí entra a fase da condução, caso a gente esteja alinhado que o nosso objetivo é fazer com que os funcionários estejam 100% congruentes entre si, uma empresa muito mais sólida, a gente então tem que fazer a alternativa tal, que é aquela que você escolheu, e aí você defende a alternativa, por causa disso, e disso, e disso. Você percebe a construção que você fez? Você concordou com a atitude da pessoa, você trouxe novas alternativas de um jeito 100% amigável, você mostrou que para o benefício que os dois estão alinhados, ou seja, vocês estão alinhados, o melhor caminho é tal, e só no final você vai defender. Em nenhum momento você confrontou a opinião da pessoa, você não colocou ela no estado defensivo, mas aí sim a palavra mas é muito válida, você trouxe o seu ponto de vista defendido por vários argumentos, mostrando que existem outras alternativas e por conta dos argumentos lógicos que você trouxe para aquela pessoa, este é de fato o melhor caminho. Esse aspecto é extremamente relevante, a gente tem que de fato conduzir as pessoas e não confrontá-las. Quando a gente pega uma pessoa pela mão do estado A e leva ela para o estado B, você está conduzindo a pessoa. Quando a pessoa está no estado A e você está no estado B e os dois começam a bater boca, isso de fato é o sinal de uma discussão, isso não é positivo. Se você quer trazer aquela pessoa, vá você ao encontro daquela pessoa, pegue essa pessoa na mão e traga ela para cá. Vamos fazer então aqui um exemplo prático de como seria uma condução bem feita. Obviamente, se eu fosse te dizer naturalmente, de um jeito transparente, o meu objetivo agora é que você não deixe de participar de neuropersuasão.com.br, que vai ser a semana da persuasão. É fundamental para você de fato entender tudo isso que a gente está discutindo, a base de tudo isso, como é que se forma a decisão. Porém, vamos parar aqui e fazer uma pausa. Eu quero de fato fazer agora no formato de condução. Eu sei que você está aqui neste capítulo movido pela sua curiosidade e isso significa que você é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que realmente quer se desenvolver, uma pessoa que vai ter mais resultados. Afinal, ter resultados é base que você anteriormente tenha buscado informação, aplicado tal informação e é isso que realmente constrói pessoas bem-sucedidas. Significa que você aprecia o valor, o potencial de aprender mais sobre a neuropersuasão e, portanto, você não vai perder a semana da persuasão para realmente saber muito mais em muito mais profundidade e poder aplicar exatamente da mesma maneira, mas agora com muito mais solidez, com muito mais intensidade, para começar a ter realmente os benefícios de se tornar uma pessoa muito mais impactante, muito mais influente. Não só não ter mais aquelas pequenas dificuldades no dia a dia, como de repente uma discussão que pode ser evitada, mas mais do que isso, se você ali souber criar um território fértil, conduzir as pessoas, entender como se forma o processo decisório das pessoas, seguramente você começa a se tornar uma pessoa cada vez mais imbatível, seu nível de impacto começa a crescer tremendamente, a sua admiração pelas outras pessoas também começa a crescer proporcionalmente. Então, não deixa de participar antes que essa semana lote e você perca a oportunidade de participar. Te aguardo por lá. Para você fazer isso, então, entre em neuropersuasão.com.br e exatamente esse é o processo. Vamos lá, retomar um pouquinho, voltando para a explicação. Eu resgatei você aonde você estava. Você estava na sua curiosidade. É isso que te trouxe aqui para este capítulo. E eu reforcei que, de fato, isso é um sinal extremamente positivo. Ou seja, eu estou ali conectando com o que você fez, conectando com o seu traço de personalidade, conectando com algo positivo que é decorrente disso que você já tem e, portanto, naturalmente, sem nenhum tipo de implicação direta, mas eu coloquei como se fosse, portanto, você vai querer participar da Semana da Neuropersuasão, porque isso vai fazer você se tornar uma pessoa muito mais impactante, enfim, todos aqueles argumentos que eu coloquei. E é exatamente por isso, então, que eu sei que você vai participar da Semana da Neuropersuasão. Se você acha que esse capítulo pode beneficiar alguma pessoa, não deixe de encaminhar para ela, para que ela tenha essa mesma reflexão com você. E se você realmente gostou, aguarda aqui embaixo seu comentário, dizendo como é que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia, como você realmente começou a enxergar possibilidades de aplicação disso. Porque muitas vezes é uma coisa simplesmente você discutir, perceber que existe algo potencial, algo que pode contribuir no seu dia a dia, mas você não percebe aonde colocar em prática. Então, coloque aqui embaixo, force seu cérebro agora a pensar em situações que você pode usar exatamente essa ferramenta desta série Detalhes que Fazem Toda a Diferença. Então, para você não perder o capítulo de amanhã dessa série, em algum lugar aqui nesse vídeo tem um botãozinho assinar, clica nele e automaticamente amanhã às 19 horas eu te encontro para mais um capítulo, mais um detalhe que faz toda a diferença. Afinal, tudo que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no gain. Te vejo amanhã.